Então, até que você me prove que a sua doutrina é verdadeira, eu posso te questionar. Mas eu vou provar que a sua doutrina é verdadeira pelo fruto que ela dá e pelo poder que ela tem. Você está experimentando. Então tem muita gente é racional, lê muito, estuda muito, mas não tem experiência nenhuma. Para Deus indifere. Indifere. O diabo, olha, você não sabe de nada. Enquanto você não viver, não experimentar, você só sabe o conceito. Só sabe de negócio, empresa de luta, quem entrou. Né? Então, tem muita gente que pode falar muita coisa certa, pô, é muito bonito, mas na prática não tem nada a ver com isso. A prática muda tudo, muda tudo. Fala, o evangelho é prática. Então me diga, meu filho, você está cheio de Novo Testamento na mão? Os discípulos tinham um Novo Testamento na mão? Foram eles que escreveram. Eles tiveram que experimentar. Tem muita gente analfabeta que não sabe nem ler, mas são cheios do Espírito e vive comunhão, intimidade com Deus. Como é que é? Semi-analfabeto, o irmão Cândido fundou 9 igrejas. 9 igrejas o semi-analfabeto fundou. Toma cuidado. Toma cuidado. Achar que é esperto, bonitinho, depois de uma hora Deus te pega. Uma hora Deus pega a gente. Pega. Eu, quando era mais jovem, eu gostava de saber de tudo. Vou te mostrar a minha palavra. Tu vai viver a minha palavra. A minha palavra você vai viver. Você vai conhecer a verdadeira doutrina do céu. Você vai experimentar o que está nas Escrituras. E o verbo se fez carne e tem que fazer carne na tua vida também. Então, posso falar uma coisa? Deixa eu falar uma coisa, verdade, irmão? Ouvimos muita doutrina, mas sem experiência. Se nós tirarmos o mover sobrenatural de Deus, tiramos o poder do Evangelho. O Evangelho é sobrenatural do início ao fim. É a manifestação do Espírito de Deus, da glória de Deus. E a Bíblia diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. E a pessoa, porque ela não experimentou, não teve aquela experiência, ela tenta invalidar a experiência do outro. Justamente. Buscar aquela experiência também. É mais fácil a gente invalidar o que o outro está vivendo do que ter a competência, a capacidade, a humildade de se render e buscar aquela mesma experiência. E hoje eu exortei um homem bem no monte hoje. Estava lá junto com o Tinguá. Ele estava falando assim, cara, eu não consigo, eu não entendo esse povo que roda, que fica lá para me entregar uma profecia, esse povo que fica lá rodando igual... Eu estava cheio do Espírito. Eu estava com outro pastor do meu lado, pastor Alex. Ele falando. Eu falei assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Se eu não entendo, é uma coisa que te perturba? Sim. Fica na tua cabeça, toda vez que você chega no meio do povo pentecostal, dessas pessoas, isso te perturba? Ele falou assim, eu falei, isso é um diabo na tua vida. Porque o Espírito Santo é um espírito de paz. Tudo que não entendia, nada me perturbava. Eu buscava em Deus pacificamente, mas eu não julgava ninguém. Como é que o senhor vai julgar uma coisa que o senhor não tem entendimento? Isso é um espírito de perturbação na sua vida, porque o senhor critica. O senhor não avalia. Aí eu falei, fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei, desculpa, eu sou um homem de Deus falando com o senhor, tá? Ele não me conhecia, comecei a falar dele ali com o homem, com autoridade. Eu falei assim, ó. Aí vem esse que roda, pula, daqui a pouco ele vem e te entrega uma palavra de Deus. Quantas pessoas... Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. A pessoa te entrega a palavra de Deus, aquela que roda, e é de Deus? Ele é. Eu falei, senhor, toma cuidado, que tipo de espírito que está no senhor. Eu falei, isso é uma perturbação, o senhor tem que ser liberto. Quando o senhor for liberto, você vai experimentar o que essas pessoas têm. E depois tem outro conceito mais profundo, eu me levou mais profundo com o homem. Eu dei um nó no homem que não falava mais nada. Mais nada. E Deus tomou minha boca para falar com ele. E ficou tudo mais assim, ó. Olha o Tinguá olhando. Ficou feio. Eu falei, Tiago, Tinguá, leva ele lá na igreja, para ele ficar mais maluco ainda. Sempre será assim, lembra disso. O Evangelho, ele é conflitante, ele conflita a nossa natureza humana. Porque eles se escandalizavam com o poder sobrenatural.
Então, vamos lá. Fala, dom de línguas. Você já entendeu? Olha só. É uma promessa. O dom primário fala, tudo que tem primazia tem sempre uma grande importância. Primazia. O dom de língua é primazia. Então, a importância desse dom foi ressaltada e descortinada pelo ministério de apóstolo Paulo. Porque Paulo diz que aquele que ora em línguas, ele ora bem. E ele fala em mistério. Sabe o que significa orar bem? Orar corretamente. Só que, sabe o que as traduções falam? Orar bem. Está tudo bem. Reduz o que o sentido e o que no original está falando. Por assim dizer, original. Quando Paulo diz que aquele que ora em línguas, ele ora de fato. Algumas bíblias estão assim, ó, ora de fato. De fato. E por que você tem que orar em línguas? Fala, por que eu tenho que orar em línguas? Escreve aí no seu caderninho. Escreve. Fala, eu oro em línguas, porque a minha mente racional é tão ilimitada que eu jamais seria capaz de orar o que Deus pensa. Você é incapaz de humanamente entender os planos de Deus, a não ser se for pelo próprio Espírito de Deus. As minhas orações, no meu conhecimento, são limitadas ao que Ele quer, ao que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Então, quando vocês estão orando em línguas, você está orando a mente de Cristo, os pensamentos de Deus em você. Tu já pensou se Deus se limitasse somente ao que você fala? Ao que você ora? A bagunça que não seria essa terra? Já pensou, Jennifer? Já pensou, pastora? Deus se limitasse só ao que você ora, o que você pensa? Não seria Deus. Deus se limitar ao tamanho do homem, uma mente infinita, Ele coloca o Espírito dele infinito em você para orar o que Ele pensa. Agora você coloca aí, as línguas para edificação pessoal. São línguas de fundamentação. Judas 1:20, coloca na tela aí. Mas vós, amados, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, o que é edificar? Construir. Por isso que o dom de orar em línguas na categoria de edificação pessoal significa que quando eu estou orando em línguas, na categoria de edificação pessoal, edificação, meu secreto, amém? Eu estou construindo a minha fé no que Jesus é, porque o Espírito Santo, Ele vai orar através do seu próprio Espírito, Ele vai usar a sua autoridade, porque Ele é santo. Se você não quiser e você fala que não crê, Ele não vai te forçar para você orar. Você pode receber o dom, se você quiser bloquear, você bloqueia. Quem está comigo, fala amém. Mas, quando nós estamos orando em línguas, estamos orando o que Jesus é, o que Ele tem para nossas vidas. Fala, secreto.
segredo. Quando começamos a orar em línguas na edificação pessoal, você pode ter certeza que eu vou te ensinar por experiência com isso agora. Eu passava meses orando em línguas, quieto no meu quarto. Meses. E eu não via nada acontecendo. E eu não tinha ninguém para me ensinar sobre aquilo. Antes de eu começar a conhecer fundamento de oração em línguas. Eu não tinha um fundamento, mas eu tinha um Espírito que me conduzia. Paulo recebeu o fundamento de onde? Pelo Espírito de revelação, o Espírito Santo. Guiou ele num caminho desconhecido, cabeções, presta atenção. Ele teve que entrar num caminho desconhecido para aprender um mistério e descortinar esse mistério como fundamentação para a nossa fé cristã. Por isso que Paulo diz em Efésios 3:5, os mistérios que teve oculto para as gerações passadas têm sido agora revelados aos teus santos apóstolos e profetas. Para que os santos sejam o quê? Edificados. Por máximo que nós temos aqui escrito, o fundamento está aqui. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diante, eu coloquei o fundamento. Fundamento aqui. Mas cada um vê como se edifica a si mesmo. Então, cada um pega o versículo e cria os seus conceitos e se edifica do jeito que quer. Cada denominação tem o seu tipo de pensamento sobre isso. Mas escute, eu estou te falando por experiência e revelação. Revelação. E experiência. Passava lá 3 meses orando em línguas em secreto e nada acontecia. Depois de 3 meses, eu tinha uma visitação de Deus. Ele me visitava às vezes em sonho, às vezes visitação do poder dele, em algum movimento espiritual. Ele me visitava. Ele me visitava e me mostrava coisas ocultas que ele estava trabalhando durante 3 meses na minha vida. Eu vi ele tirando a impaciência de mim. Ele arrancava da minha carne coisas que eu não sabia que tinha dentro de mim. Ele tratava das minhas fraquezas sem eu saber. Porque tem mistérios que você está orando em edificação pessoal, em línguas, que você não pode saber. Deus não vai te revelar. Só vai te revelar depois que se concretizar. Então o que você está orando em secreto se tornará em transformação para a sua vida, através da revelação. Uma manifestação, algo vai acontecer com a tua natureza humana. É impossível você orar hora após hora em línguas e nada acontecer na tua vida. Mas tem um tempo para que aquilo se complete, o que ele está orando em secreto. Então quando eu fico orando em secreto, me edificando pessoalmente, eu comecei a ver a minha vida, o meu caráter sendo transformado. As revelações começaram a vir na minha vida através desse dom de revelação. Então, oração, fala, o dom de línguas é um dom de revelação. Fala, o maior dom de revelação. Ele é maior do que a palavra do conhecimento, palavra de ciência, ele é maior. Porque ele revela a mente de Deus, ele revela o pensamento de Deus, ele revela a vontade de Deus. Ele também não só revela, mas ele constrói em você. Sabe por que a igreja perde tanta guerra espiritual? Porque não oram em línguas. Aí as pessoas confundem, presta atenção agora que eu vou falar para vocês. Olha a confusão, quebrando os conceitos errados. Não, porque Paulo diz que quem fala em línguas tem que interpretar. Ele fala para publicamente, ele está falando para ordem de culto. Então quando ele fala para ordem de culto, aí ele está fazendo, sabe o quê? Tirando a desordem que havia na igreja de Corintos. Agora, presta bastante atenção. Por que tinha aquela desordem na igreja de Corinto sobre línguas? Fala para mim, por quê? No meu conceito,
No meu conceito, para aquela igreja ter aquela desordem, porque Paulo ainda não tinha colocado uma ordem sobre isso, é porque eles viam os apóstolos orando em línguas. Eles viam interpretando em línguas. Eles receberam os dons. E eles ainda eles estavam aprendendo como administrar os dons. Então você imagine chegar numa igreja, como você estava todo mundo aqui agora, chegou uma pessoa que não entende nada sobre fundamento de línguas, olhar todo mundo aqui orando em língua igual louco, de um lado para lado. Mas nós estamos fazendo isso como eu entendi? Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós temos domínio nisso, sabemos o que nós estamos fazendo. É a oração em línguas profética. Nesse meio, nós ficamos conectados, a interpretação vem, eu fico conectado, eu ouço o que está acontecendo. Mas por ser um mover de oração, e sabemos que é o Espírito de poder orando através da nossa boca, nós vamos liberar palavras que o capeta queima, que o diabo não resiste. Aleluia! Não resiste. Posso complicar um pouco mais? Para depois descomplicar para você? Então não podemos, aí o que a religião faz? Ela pega o fundamento que ele fala, que aquele que ora em línguas publicamente, ele está falando, tem que interpretar, que haja intérprete. Então ele fala, aquele que fala para a igreja, levanta e fala em língua, então tem que ter um intérprete. Aí vem um tipo de interpretação. Então uma categoria de interpretação é que haja um porta-voz interpretando o que o outro está falando. Essa é uma categoria de interpretação. Você pode escrever se você quiser. Segunda categoria de interpretação, sonhos e visões. Ok? Interpretação virá através de palavra de conhecimento e profecia, através de outras pessoas a você. Caraca, anota aí. Isso é para os doidos. Aí eu estou orando em línguas. Olha só, eu estou orando aqui, falando em línguas, começo a falar. E de repente, Deus toma a irmã ali, irmã Roberta, no poder. Ela vem e coloca a mão em mim, começa a profetizar para mim. E na maioria das vezes eu nem sabia. E na maioria das pessoas nem sabe que simplesmente o Espírito só está testificando através dela o que está falando em línguas em mim. Só que nós ainda não temos que habilidade, treinamento, discernimento, porque não aplicamos o nosso entendimento, a ser peritos nessa área da glória de Jesus Cristo. Então é uma coisa que nós temos o que ter, atenção. Olha só, você quer ver um negócio? Tem uma área da Bíblia, uma área espiritual que despertou seu coração, e você buscou profundamente sobre aquele assunto, você recebeu, se tornou um perito, experiência. Porque você desejou e foi numa área, mas esquecemos que tem muitas outras áreas. Sabe qual é o problema da heresia? A heresia, ela começa de um ponto onde você quer defender demais um lado e se esquecendo de outro. Quer defender demais o evangelho normativo, mas se esquece que tem um evangelho sobrenatural. Tem outros que só quer o sobrenatural, mas se esquece que tem um evangelho normativo, doutrinário. Agora, quando nós alcançamos o equilíbrio, que hoje, graças a Deus, temos aqui, somos sensatos. E a Bíblia diz, sejam sensatos. Equilíbrio. Quando o equilíbrio se encontra, é perfeito, é glorioso, é poderoso. Deus pode instruir, tirar as dúvidas das pessoas, elas podem aprender os mistérios, porque nós temos os dois lados. E hoje eu estou te pegando um lado agora para explicar o outro lado. Então, a interpretação, ela pode vir para você. Através de quê? Você quer ver um negócio? Estou aqui, estou enfermo. Não limite o poder de Deus. Aprenda, libere a sua mente criativa, libere seu entendimento, porque eu aprendi isso com o Senhor. Estou orando em línguas, estou do nada da cadeira, estou adorando, está o culto aqui acontecendo, aí você começa a falar em línguas, vamos supor, a irmã Gisele começa a falar em línguas ali na cadeirinha dela. Ei, delevassuli, calemã, dulizio. Ali, beleza. Ela falou em línguas. Amém? Aí sabe o que acontece?
Aí de repente eu estou pregando. E a interpretação vem através de mim para dar uma resposta à pregação para ela. E de repente ela, sem saber, fala: meu Deus, Deus falou comigo na palavra. Não limite o dom de falar em línguas. Cara, tu entra no culto aqui, tu senta. Já senta assim, o televasse, tecando, o Senhor fala comigo, tarabaia, vai orando, meu filho, puxa a unção, puxa o Espírito a falar com você, chama a atenção dele assim, ó. Daqui a pouco levanta o profeta, acontece algo no culto, e às vezes você está orando em língua, você está precisando que Deus te dê uma palavra para suas finanças, para a tua vida sentimental, às vezes é para a tua saúde, às vezes você está orando em línguas, para Deus te preparar a tua fé para receber uma cura. Fica meses orando em língua e de repente tu recebe um milagre. Deus estava edificando tua fé, trabalhando em você, você nem sabia, e de repente, fui curado, recebi um milagre. Aí o que você acha que começou hoje, meu filho, já começou 3 meses atrás.